Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025, está no ar mais um podcast Panorama da Notícia, atualizando o que é notícia para você em Rio Paranaíba e em todo o Alto Paranaíba. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado aqui no seu Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que ladrões rendem caseiros e furtam gado leiteiro em Rio Paranaíba. Rio Paranaíba impulsiona o empreendedorismo universitário com isenção tributária para empresas júniores. Foragido da Justiça é preso durante a operação na BR-354 em Rio Paranaíba. Mulher é presa pela Polícia Rodoviária Federal transportando 5 litros de lança-perfume na BR-365 em Patos de Minas. E após fuga de detentos, penitenciária de Carmo do Paranaíba recebe melhorias. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Um marco importante para o fomento do empreendedorismo e da inovação no ambiente acadêmico foi alcançado em Rio Paranaíba. A Câmara aprovou a Lei Complementar número 109 do dia 19 de março de 2025, que concede isenção de taxa tributária a empresas júniores com sede do município. A medida, que já está em vigor, representa um incentivo significativo para os estudantes dos 10 cursos de graduação da UFV Campus de Rio Paranaíba. As empresas júniores, associações civis sem fins lucrativos formadas por universitários, desempenham um papel crucial na formação de futuros profissionais. Ao oferecerem serviços e desenvolverem produtos em suas áreas de atuação, as empresas júniores proporcionam aos estudantes uma valiosa experiência prática, complementando o aprendizado teórico e facilitando o contato direto com o mercado de trabalho. Além disso, contribuem com o desenvolvimento da sociedade ao oferecerem serviços especializados a custos mais acessíveis. A iniciativa da isenção tributária surgiu de uma necessidade de regularização fiscal identificada pelas empresas júniores do campus de Rio Paranaíba. A professora Cleide Cristina, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, destacou que a demanda foi levada adiante com a colaboração da professora Michele Vieira e do professor Carlos Artiga. A relevância das empresas júniores para a formação dos estudantes foi enfatizada pela coordenadora, que ressaltou o desenvolvimento de habilidades e vivências práticas proporcionadas por essas iniciativas. O diretor do campus, Renato Ruas, celebrou a parceria entre a universidade e os poderes legislativo e executivo do município, que sempre se mostram sensíveis às demandas acadêmicas. Segundo o diretor, a isenção tributária trará mais segurança jurídica para as empresas júniores, permitindo que elas expandam suas atividades e realizem mais projetos. Com a aprovação da lei, espera-se um fortalecimento ainda maior do ecossistema empreendedor dentro da UFV, com um aumento no número de projetos desenvolvidos pelas empresas júniores e um impacto positivo na formação dos estudantes e na economia local. A iniciativa de Rio Paranaíba se destaca como um exemplo de como o poder público pode apoiar o desenvolvimento e empreendedorismo universitário e também a formação de novos líderes e inovadores. A polícia a serviço da comunidade.
A Polícia Militar de Rio Paranaíba está em busca de criminosos que furtaram o gado leiteiro na zona rural do município. O crime ocorreu nesta segunda-feira, quando caseiros de uma propriedade foram rendidos pelos bandidos. Segundo informações, os criminosos utilizaram um caminhão para transporte de gado para levar as vacas. Após renderem os caseiros, eles carregaram os animais no veículo e fugiram, tomando sentido à cidade de Ibiá. A Polícia Militar foi acionada e de imediato iniciou rastreamentos na região com o objetivo de localizar os autores do furto e recuperar o gado. Autoridades solicitam que qualquer pessoa que possa ter informações sobre o paradeiro dos animais ou dos criminosos entre em contato através do 190. Os animais furtados possuem uma marca característica, a letra S cortada. A Polícia Militar pede atenção redobrada a quem possa ter avistado um caminhão de transporte de gado com essa marca na região de Rio Paranaíba ou se deslocando em direção a Ibiá. Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Militar Rodoviária, por meio do Grupo Tático Rodoviário, prendeu um homem foragido da Justiça durante a Operação Última Parada, realizada na BR-354. Durante a abordagem a um ônibus que fazia o trajeto Uberaba-São Gotardo, os militares realizaram a fiscalização dos passageiros e constataram que um homem de 49 anos possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de São Gotardo. A condenação se refere à regressão cautelar relacionada ao crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme a Lei 10.823 de 2003. Diante dos fatos, o foragido foi detido, teve seus direitos informados e conduzidos até a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências. Destaques da região do Alto Paranaíba. A polícia a serviço da comunidade. Ainda na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira, na BR-365, em Patos de Minas, uma mulher de 29 anos por tráfico de drogas. Ela transportava cerca de 5 litros de lança-perfume, droga popularmente conhecida como loló. Ela estava em um ônibus que seguia de São Paulo para o norte de Minas. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe realizava a fiscalização com foco no combate ao crime quando deu a ordem de parada a um ônibus de origem de São Paulo com destino ao norte de Minas. Durante a fiscalização, percebeu que a mulher de 29 anos apresentava um comportamento estranho, com um nervosismo extremo. Além disso, não sabia fornecer dados básicos de sua viagem, como origem e destino. A equipe notou um forte cheiro de substância química vindo de sua mochila. Ao fazer a vistoria, foi encontrado um galão de 5 litros de lança-perfume, droga que é resultante da mistura de diversas substâncias, como éter, clorofórmio, cloreto de etila e essência perfumada. A mulher foi presa por tráfico de drogas e encaminhada à Polícia Civil de Patos de Minas juntamente com a substância entorpecente. Ela não quis fornecer mais informações sobre o fato. E o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, investiu cerca de R$900 mil para melhorar a estrutura do complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba. A segunda parte das intervenções estruturais realizadas foram concluídas. As obras vão reforçar a segurança prisional e melhorar a estrutura física da edificação, que chegou a registrar fugas de detento recentemente. O anexo 4º do complexo penitenciário recebeu uma série de reformas. O alambrado foi revitalizado para se adequar aos padrões estabelecidos para a penitenciária. Foram instalados refletores de LEDs e grades de proteção nas janelas da fachada externa do anexo, e as guaridas externas receberam melhoria, como a ampliação de visibilidade por meio de instalação de novas janelas. Também foram instalados novos vasos sanitários e pias, além de novas salas administrativas destinadas à realocação de trabalhadores, sala de parlatório e intendência. Os espaços de casternagens e trabalhos internos foram também contemplados com melhorias. Foram instalados vasos sanitários, lavatórios revestidos com concreto, além de impermeabilização dos banheiros e realocação de interruptores e tomadas, que foram instalados nos corredores e retirados do interior das celas. Marcos Brandão, diretor-geral da 10ª Região Integrada de Segurança Pública, reforça a importância das obras executadas que impactam na rotina da unidade. Segundo ele, a reforma apresenta melhoria significativa das estruturas que possibilitam a redução de riscos durante os trabalhos dos policiais penais. Além disso, proporciona tanto um ambiente mais adequado para a prestação de serviço à sociedade e demais órgãos públicos pelos servidores, quanto melhores condições de cumprimento de penas pelos detentos. Destaca aí o diretor regional da 10ª Região Integrada de Segurança Pública.
Após um pequeno intervalo, novas notícias. Saúde do Papa Francisco apresenta melhora. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. O que vai pelos esportes. Cruzeiro e Atlético entram em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Quem traz as informações é Enio Lima. Alô amigos, aquele abraço! Hoje tem as estreias de Cruzeiro e Atlético na Copa Sul-Americana. O primeiro a entrar em campo será o Cruzeiro, que joga contra o União de Santa Fé. Jogo em Santa Fé, na Argentina. Duelo inédito entre o Cruzeiro e o time argentino. Matheus Pereira e Jonathan Jesus desfalcam o Cruzeiro. Matheus Pereira está aguardando o nascimento do seu filho Theo, enquanto que o zagueiro Jonathan Jesus apresentou um quadro viral e, devido ao mal-estar, sequer participou do último jogo do Cruzeiro contra o Mirassol. Desta forma, o técnico Leonardo Jardim manda o Cruzeiro a campo com Cássio, William, Fabrício Bruno Gamarra, Vidalba ou Kaique, Lucas Romero Wallace, Matheus Henrique, Eduardo Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Já o Atlético encara o Cienciano, 9h30, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. Além do adversário peruano, o Atlético terá mais um desafio, a altitude de mais de 3.000 metros em Cusco, no Peru. O técnico Cuca ainda não divulgou a escalação do Galo, mas deverá mandar a campo, com Everson no gol, Natanael ou Saravia na direita, Lianco, Júnior Alonso ou Vitor Hugo e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino ou Rubens e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk ou Júnior Santos. Enio Lima, com as informações do futebol mineiro para a Rede Itasat. Saúde do Papa Francisco registra nova melhora. Gina Marques traz os detalhes. O estado de saúde do Papa permanece estável. Os exames de sangue mostram valores normais. O raio-x do tórax, realizado alguns dias atrás, revelaram uma melhora na infecção pulmonar. O pontífice continua recebendo oxigênio por cânulas nasais e o fluxo é regulado de acordo com a necessidade. O Papa segue o tratamento com medicamentos e fisioterapia respiratória e motora. Francisco continua também a reabilitação da voz que, segundo a sala de imprensa, apresenta leves melhoras. Perda auditiva pode acelerar o declínio cognitivo, aponta estudo brasileiro. É isso mesmo. De acordo com um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros para o Journal of Alzheimer, a perda auditiva pode sim influenciar na perda cognitiva do ser humano. Apesar dessa relação ainda não estar totalmente compreendida, uma das hipóteses dos pesquisadores é que quando você perde um dos 5 sentidos, a falta de estimulação cerebral afeta a evolução cognitiva. Além disso, outro fator é o isolamento social. Uma pessoa com perda auditiva que evita atender o telefone ou participar de reuniões familiares devido à dificuldade de compreensão, começa a usar menos os neurônios ligados à fala. Nesses casos, é importante procurar médicos especialistas para diagnóstico e tratamento. Dos estúdios da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte, repórter Giovana Minarini.
PL da anistia, oposição deve se reunir com Hugo Mota para tratar do tema. A reportagem é de Edilene Lopes. A oposição vai tentar utilizar esses casos para sensibilizar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, a pautar o projeto da anistia. Ele que passou a semana passada inteira viajando com o presidente Lula no Japão e no Vietnã e retorna com uma reunião nesta terça-feira com a oposição para tratar justamente deste assunto. Segundo o Partido Liberal, outros 9 partidos também apoiam, pelo menos em parte, a causa da anistia. E o caso Débora não será considerado um caso isolado. A oposição está fazendo um levantamento que tem pelo menos outras situações que seriam similares, pelo menos outras 10 parecidas com o caso Débora, que a liderança, os líderes da oposição, os líderes aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vão divulgar numa tentativa de mostrar à população que há irregularidades nesses processos e que essas pessoas estão sendo injustiçadas. Por isso, seria necessária a anistia. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um post nas redes sociais citando Eliene, uma manicure da Assembleia de Deus, estudante de psicologia, que, segundo ele, foi presa por estar fazendo uma pesquisa nos acampamentos que aconteciam nas portas de exércitos durante o período que precedeu o 8 de janeiro. Agora também tem um outro caso considerado promissor em termos de repercussão, que é o do pastor Jorge, que, de acordo com o advogado da Associação das Famílias dos Presos do 8 de janeiro, seria um caso completamente absurdo e irregular, porque, segundo ele, a prisão preventiva do pastor Jorge está sendo mantida com base em antecedentes criminais que não são dele, são de um homônimo, uma pessoa do mesmo nome. Ainda de acordo com ele, o pastor Jorge está preso e tem problemas de saúde, não poderia ficar em regime fechado. Então, esses casos vão ser elencados, já estão sendo distribuídos entre parlamentares que são lideranças aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e vão ser divulgados gradativamente. O grande momento para a divulgação desses casos será a repetição de uma fórmula que aconteceu nas últimas semanas, quando, durante a manifestação no Rio de Janeiro, em Copacabana, e logo depois, os parlamentares muito alinhados, todos começaram a falar sobre o mesmo caso, o caso da cabeleireira Débora, que acabou conseguindo uma prisão domiciliar. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não foi por causa da pressão, mas foi porque o julgamento dela foi suspenso e, se tivesse sido condenada, ela já teria direito à progressão de pena, ou seja, sair do regime fechado e ir para o domiciliar, que foi o que acabou acontecendo. E é esta fórmula que a oposição vai tentar repetir com outras pessoas e também vai tentar utilizar para que o projeto da anistia seja pautado e votado na Câmara dos Deputados. Aliados de Bolsonaro afirmam que já tem muitos votos, passariam de 300, então teriam condição de fazer essa aprovação na Câmara e teriam também apoio de pelo menos 9 partidos. A tentativa deles é conversar nesta terça-feira com Hugo Mota e conseguir que esse assunto entre na pauta na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Petrobras anuncia redução do preço do óleo diesel. Continuamos em Brasília com Jonathan Ferreira. Começa a valer a partir de hoje o desconto de 17 centavos no preço do litro do diesel, que é vendido pela Petrobras para as distribuidoras. Segundo a estatal, com a decisão, o preço do litro do diesel será de R$ 3,55 para as distribuidoras. A Petrobras informou que desde dezembro de 2022, os preços do diesel para as distribuidoras tiveram queda de 94 centavos por litro, uma redução de 20,9%. Se for considerada a inflação do período, a redução chega a R$ 1,45 por litro, ou 29%. A queda no preço do diesel deve beneficiar os consumidores e mexer no preço dos alimentos nos supermercados, uma vez que há uma expectativa de queda no preço do frete. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ontem que a decisão da Petrobras de reduzir o preço do diesel em 17 centavos para as distribuidoras tem a finalidade de trazer os preços para a realidade brasileira, que, segundo ela, é um dos compromissos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, Jonathan Ferreira. MEIs terão novas regras para a emissão de notas fiscais a partir de hoje.
Entre essas mudanças estão previstas alterações na emissão de nota fiscal eletrônica e nota fiscal do consumidor eletrônica. E essas mudanças têm como objetivo simplificar a identificação das operações realizadas por microempreendedores, facilitando a fiscalização e a conformidade tributária. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o Fernando Lima Gomes, que é advogado tributarista, para a gente explicar para esses microempreendedores o que vai impactar de fato essas mudanças no trabalho dessas pessoas. Na verdade, o que vai se alterar mesmo são algumas formalidades na emissão da nota fiscal, seja ela de serviço ou uma nota fiscal de mercadoria. Vai ser necessário que o microempreendedor individual preencha um campo a mais, que é esse referente a esse código do regime de tributação, indicando o código 4, que é o específico para o microempreendedor, para que essa nota não seja eventualmente rejeitada. Então eles podem ficar tranquilos, é só mesmo um ajuste na hora de emitir essa nota fiscal. Exatamente, é uma questão muito formal, muito específica e técnica. Normalmente, se esse indivíduo tiver um contador, ele vai fazer isso para ele. Agora, se ele fizer por conta própria, é só ter atenção na hora de preencher a nota fiscal desse campo a mais. Nós conversamos com o advogado tributarista Fernando Lima Gomes. Repórter Leonardo Patrus. Prescrição de remédios por farmacêuticos é barrada na Justiça. A reportagem é de João Felipe Lolli. Decisão desta segunda-feira da Justiça Federal suspende resolução que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. É uma decisão liminar atendendo pedido do Conselho Federal de Medicina. A decisão é do juiz Alaor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Justiça no Distrito Federal. Em sua decisão, o magistrado afirma, abre aspas, que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença, sob pena do exercício ilegal da medicina, fecha aspas. O juiz determinou que o Conselho de Farmácia divulgue a decisão em seu site e em outros meios institucionais de comunicação sob pena de multa diária de R$100 mil. O Conselho Federal de Farmácia ainda pode recorrer. Repórter João Felipe Lolli. Ministério Público Federal arquiva inquérito contra Bolsonaro por suposta importunação de baleia. Voltamos a Brasília. O Ministério Público Federal decidiu arquivar o inquérito que investigava se o ex-presidente Jair Bolsonaro havia importunado uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral de São Paulo, em junho de 2023. Na avaliação do Ministério Público Federal, Bolsonaro não se aproximou do animal intencionalmente, o que justifica ele ter colocado a própria vida em risco com a ação. Bolsonaro foi investigado após a circulação de imagens nas redes sociais em que ele aparece pilotando uma moto aquática a menos de 15 metros de uma baleia jubarte. No ano passado, a Polícia Federal já havia concluído o inquérito sem indiciar Bolsonaro e alegou que o ex-presidente não importunou o animal. De Brasília, Jonathan Ferreira. A palavra da especialista em economia, Rita Mundim. E o mês de março termina bem para os ativos brasileiros, até que, com tarifa de Trump voando para todo lado, nós fomos bem avaliados, principalmente pela nossa relação com a China, nosso maior parceiro comercial, que pode até nos beneficiar dependendo do que acontecer amanhã. Afinal de contas, estamos a 24 horas do toma lá, dá cá de Trump. E o que nós tivemos nesse mês de março? Nós tivemos uma valorização da Bolsa Brasileira. Os ativos brasileiros estavam muito baratos. O índice Bovespa subiu 6,08% no mês e 8,29% no ano. Já o dólar recuou quase 4% em março e apresenta uma queda de quase 8% no ano de 2025. E por falar no dólar, ele fechou ontem a 5,70. Há um certo temor com
a economia americana, com a moeda americana, depois dessas tarifas de Trump. O dólar tem perdido valor para as principais divisas do mundo. E as bolsas, as americanas, caíram muito nesse mês de março. Mas por aqui, como eu disse, as empresas brasileiras, exportadoras, ficaram e serviram como um porto seguro antes do anúncio dessas tarifas. E tivemos um mês muito bom. Os juros futuros também terminaram março em um nível um pouco menor do que no início do mês, mas infelizmente não caíram tanto quanto a gente gostaria por questões internas de desconfiança em relação à política fiscal do governo Lula, a responsabilidade fiscal. Um governo que dá sinais de que quer expandir a economia com crédito, com novos auxílios, em um tempo em que o Banco Central tenta uma política contracionista para controlar a inflação, que afeta o poder aquisitivo de todos nós. E aí nós vamos, com esses sinais trocados, tentando entender o que fazer. Mas o mercado realmente está meio que bipolar, O Banco Central dá seta para a direita, o governo Lula dá seta para a esquerda e o investidor não sabe para que lado que vai. Mas para terminar aqui o nosso raciocínio, eu falei para vocês na semana passada que seria muito importante a gente observar o relatório de mercado, o boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, porque seria o primeiro depois da divulgação da ata do Copom, que definiu mais um ajuste de 1 ponto, como era esperado, e contratou mais um ajuste não da mesma magnitude. E tivemos também na semana passada o relatório trimestral de inflação, que virou relatório de política monetária, mas que é a mesma coisa, onde o Banco Central fez as suas projeções. Ele espera uma inflação aí de 5,1%, mas no que se trata do relatório de mercado, onde os economistas que operam nas maiores instituições financeiras, os economistas-chefes das maiores instituições financeiras do Brasil, eles fazem as suas projeções e o Banco Central divulga, Essas projeções são dadas até na sexta e na segunda-feira o Banco Central divulga a média dessas projeções. Nada mudou muito, não. A taxa Selic foi mantida para o final do ano em 15%. A inflação também foi mantida em 5,65%. A projeção do PIB caiu muito pouco, 0,01, de 1,98 para 1,97. E a taxa de câmbio de 5,95 para 5,92. Portanto, está todo mundo ainda com as barbas de molho, aguardando os efeitos do tarifaço de Trump e o que e como o Brasil vai lidar e negociar com isso. Por enquanto é só, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Você pode acompanhar esse podcast nas plataformas de podcasts disponíveis, Spotify, Deezer, Alexa e também pelo YouTube, É só você procurar lá Panorama da Notícia que você vai acompanhar esse podcast na íntegra. A você que esteve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa.